Olá, meus amigos, meus companheiros do nosso canal Supera Talk, tá? Aqui é uma grande oportunidade de poder compartilhar com vocês as experiências que eu tenho e que podem ajudá-los a motivar a sua vida, assim como eu também me motivei, tá bom? Eu estava lembrando do primeiro emprego que eu peguei. Meu primeiro emprego foi interessante. Estava numa vida muito difícil em casa. Ah, já não tinha quase nem comida. Mamãe trabalhava duro, mas nós tínhamos muitas dificuldades. Nós tínhamos um irmão que usava drogas, então assim dilacerou. O que a gente já não tinha havia destruído muita coisa. Então a gente estava bastante tenso e apreensivo com tudo isso. E eu precisava conseguir um emprego. E aí tinha uma colega na comunidade que falou para mim que estavam fazendo registro no supermercado para escolher algumas pessoas para trabalhar. Nossa, nós então fomos, só que eram poucas fichas para ser atendido e ser colocado seu nome no sistema, que talvez, quem sabe, você pode ser chamado. Então a minha amiga me convidou e disse: não, vou junto com você. Nós dormimos a madrugada naquele lugar. Nós fomos 11 horas da noite e ali ficamos dormindo até... Não dormimos, na verdade, ficamos acordados a noite toda, né? Com medo de assalto, essas coisas, era muito perigoso. Até das 6 horas da manhã. E a gente então ficou ali para ter certeza que ia pegar uma ficha para talvez ser registrado no sistema e talvez ser chamado. Então a gente foi. E eu lembro que eu não comi nada aquele dia e nem tinha dinheiro para isso. Então passei por muita dificuldade aquele dia, porque a fome era muito forte e nós tínhamos que esperar até 8 horas para chamarem a gente. Então chamaram, a gente entrou, conseguimos a ficha, eu e ela, e conseguimos fazer os registros e tudo. Aí, ali mesmo, pelo que pareça, eles naquele dia estavam selecionando já. Então chamavam quem já queriam. Então colocaram grupos de pessoas em vários lugares e salas, e alguns que eles descartaram, eles escreviam, outros eles colocavam só no sistema. E pelo incrível que pareça, me colocaram num grupo em que eles estavam já fazendo uma entrevista. Eu fiquei todo feliz. Mas entrou uma psicóloga lá na sala, em que ela entrou, olhou para todos nós, éramos em torno, acho que umas 20 pessoas ali dentro, e ela disse assim: bem, vocês todos foram escolhidos para serem entrevistados e tudo, porque primeiramente vocês têm um segundo grau, e segundo, porque alguns de vocês têm algumas coisas que nós nos interessamos. Mas eu disse para mim mesmo: mas espera aí, eu não tenho segundo grau, eu tinha só o oitavo, nono ano, né? E quando ela terminou e disse: agora eu vou conversar com cada um de vocês separadamente. Quando eu entrei na sala, eu entrei com ela e disse: olha, eu falei logo, fui sincero, fui honesto com ela. Eu disse: olha, é o seguinte, eu vou lhe dizer a verdade, eu não tenho segundo grau. Não sei por que me colocaram no grupo das pessoas com segundo grau, mas eu não tenho. Porque eu ia trabalhar como serviços gerais, por isso não exigiam naquela época isso. Tanto isso. Então eu disse para ela essa verdade. Ela olhou para mim e disse: ah, então eu sinto muito, meu querido, mas não estamos chamando pessoas com primeiro grau ainda para alguma coisa, infelizmente. Aí eu olhei assim para ela, assim, nossa, lagrimei. Eu disse assim: olha, eu sei que você é uma pessoa influente aqui. E eu sei que você é a pessoa que admite ou não as pessoas aqui. Você que vai dar um parecer sobre se ela pode ser admitida ou não, se ela se encaixa nas coisas da empresa. Eu disse: por favor, me ajude. Eu realmente preciso. Eu estou passando por muita dificuldade na minha família e eu dependo muito desse emprego para ajudar minha mãe. Eu queria muito pedir para você que você me ajudasse nisso. Eu faço qualquer coisa, eu disse assim para ela, né? O que você quiser que eu faça no trabalho, eu faço, não tem problema nenhum, não tenho dificuldade em fazer qualquer coisa no emprego. Ela olhou assim para mim e disse: olha,
eu não posso fazer muito por você, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seu nome numa listagem e se surgir alguma coisa que eu souber, prometo para você que eu chamo você. Eu disse muito obrigado, apertei a mão dela e dei bom dia e fui embora muito triste assim, sabe? E é interessante a gente perceber o seguinte, nesse contexto. A nossa vida, ela é assim. A gente está num contexto. Esse contexto, você se acostuma com ele. Você se acomoda. Esta que é a verdade. Então, tudo que você ganha naquele ali, qualquer sucesso que você obtiver naquele contexto e não em outro, para você é uma grande felicidade. Então, se o seu contexto é muito alto, seus ganhos, suas superações serão altas. Se está num contexto muito baixo, será naquele mesmo nível também, mas para você parece uma coisa enorme. Então, para mim, era tudo assim, conseguir algo, ser chamado no trabalho. Então, era aquele nível que eu estava. Um dia depois, eu não tinha telefone. Então, tinha uma pessoa na rua que a gente dava o telefone. E aquela pessoa da rua chamava a gente, se alguém, olha, deixaram um recado para você, coisa assim. E eles ligaram para mim, era aquela psicóloga, e ela me chamou. E eu fui lá com ela e ela disse, olha, eu consegui uma coisa para você, serviços gerais, mas eu queria pedir uma coisa para você. Você não fale para ninguém que eu fiz isso por você, tá bom? E espero que isso possa ajudar na sua vida. Eu disse muito obrigado. Eu fiquei tão feliz, voltei para casa, mãe, consegui um emprego. Foi muito interessante. Consegui trabalho, vou trabalhar e tudo, né? Que aí eu trabalhava como embalador no supermercado. Levava os carrinhos de compras para os clientes, né? E tudo. E ali eu ganhava gorjeta, eu adorava, porque além do meu salário, que era bem baixinho, mas era bem pouco mesmo, mas eu pelo menos ganhava uma gorjeta. Então tinha algum dinheirinho de vez em quando e já trazia para casa, isso era legal. Então ali foi uma vitória para mim. Mas o interessante é que eu sempre almejava algo muito a mais para minha vida. Eu sempre achava que não era aquilo que eu queria, que não era aquela vida. Não é que eu não aceitava ser pobre. Não é isso. Eu não me sentia adaptado a algo que eu sentia que eu tinha capacidade de muito mais. Só que eu não sabia como procurar, como saber como vencer. Eu não sabia quais eram os meus problemas que podiam fazer com que eu identificasse e pudesse superá-los e tudo. Eu não sabia que eu tinha uma baixa autoestima. Eu não sabia que eu tinha uma baixa autoconfiança. Então, tudo isso resultava no que eu estava ali. Então eu só não mudava a minha vida porque eu não sabia dessas coisas. Eu só simplesmente vivia aquilo ali, aquele contexto. E para mim foi um grande sucesso. Então, apesar de ser um emprego em que eu ganhava muito baixo e as condições de vantagem no trabalho não eram boas, mas para mim foi um grande sucesso na minha vida, porque eu acreditava que eu merecia apenas aquilo. Então, nesse nesse momento, eu quero que você pondere sobre o seu contexto atual. Como está o seu contexto? Você está feliz com o que você está fazendo hoje? Em casa, no trabalho, ou então, sei lá, com os amigos? Você está contente com o contexto em que você está? E você está, às vezes, olha e acha que não está no contexto que deveria estar? Se você tem essa sensação, é porque realmente algo falta. Era isso que acontecia comigo. Apesar de eu ter ficado feliz naquele dia de ter conseguido emprego, porque eu poderia ter algum dinheirinho que ajudasse em casa, eu ainda achava que aquilo não era para mim, que alguma coisa era mais. E o mais interessante de tudo era no meu próprio trabalho, os colegas falavam para mim: cara, não sei, mas você é diferente do pessoal aqui. Tem alguma coisa, eu acho que você está se perdendo aqui. Dizia assim pra mim. E eu ficava às vezes pensando, eu acho que a pessoa está querendo só me elogiar, sabe? E que é só pra eu me sentir mais confiante, ou coisa assim. Eu nunca acreditava que realmente aquilo era real. E era real o que as pessoas falavam. Realmente hoje eu sei que elas percebiam algo.
elas sentiam no ar a minha frustração de que eu não estava na realidade que eu deveria estar. Então, então, naquele momento, me contentava com uma realidade. Então, o que eu quero dizer para você? Você, o seu cérebro, ele recebe mensagens e essas mensagens acomodam você. Então, se você está num contexto, você vai se acostumar a esse contexto e vai se enraizar nesse contexto. E quanto mais você se enraiza nesse contexto, é mais difícil você largar aquilo para uma nova coisa.